livro de Isaías é um dos livros mais conhecidos. Isaías é conhecido como profeta. E o livro de Isaías é chamado de um grande profeta. Não porque ele era maior do que os outros. Não porque os outros tinham 1,60 m e ele tinha 1,80 m. Não porque ele era mais importante. Mas ele é tido como o grande profeta, porque o livro de Isaías é um grande livro. E os estudiosos separam os grandes profetas e os profetas menores. E essa divisão, essa separação é feita pelo tamanho dos livros. Então o livro de Isaías é um grande livro. Mas algo muito importante está revelado no livro de Isaías, como no dos outros profetas, como nos profetas grandes e como nos profetas menores. Ele revela Cristo, ele fala sobre o julgamento, sobre a misericórdia de Deus e principalmente sobre o juízo final. Você ainda crê que um dia o nosso Senhor e Salvador vai retornar? Amém? Então abra o olho, porque o dia e a hora não sabemos. Então ora e vigia, porque pode ser hoje. Amém? E este livro, como eu falei, ele relata algo muito especial, que fala sobre Jesus. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, e as pessoas sabem que está falando de Jesus. Um pouco antes, os 2 versículos que nós lemos, e a continuação do texto, fala que ele não tinha uma beleza. Ele não era bonito aos olhos. Fala que ele tomou as feridas, que ele tomou as nossas dores. Fala que ele foi para o matadouro, que ele foi crucificado. É um texto que fala sobre a crucificação. Eu não sei se você esteve aqui semana passada. Quantos estiveram aqui domingo passado? Semana passada nós vimos um clipe sobre a crucificação de Jesus. Isso já fazem 7 dias. E essas imagens, essa visão está dentro de você, dentro de mim. Quando eu falo crucificação, logo você lembra do vídeo. Eu falo, Jesus morreu por mim, morreu por você. Logo você lembra das imagens, da visão que você teve, que foi passado no telão. Isso foi há 7 dias atrás. Mas o livro de Isaías tem um tema. E o tema do livro de Isaías é salvação. Ele tem algumas palavras-chave, como já falei, julgamento do pecado, promessa messiânica, a vinda de Jesus, salvação, redentor, justiça, paz, consolo. Mas você sabe há quanto tempo este livro foi escrito? Você sabe quantos anos esse livro tem? Nós estamos falando de um profeta que viu e ele escreve um livro falando sobre a crucificação de Jesus. Ele descreve os mínimos detalhes de como Jesus foi crucificado. Basta você pegar na sua casa o capítulo 53 de Isaías e você vai ver todos os detalhes de como Jesus ia ser crucificado. Só que esse livro não foi escrito há 7 dias atrás. Ele não foi escrito há 70 anos atrás. A data é de 700 anos. Diga comigo, 700 anos. Antes de Cristo. Isaías é um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo vir a essa terra. 700 anos antes de Cristo descer e ser crucificado. Um homem chamado Isaías, um profeta, já conseguiu ver, já conseguiu enxergar Jesus sendo crucificado. Diga, é muita visão. 700 anos antes de acontecer, 700 anos antes de acontecer, ele já falou como ia acontecer nos seus mínimos detalhes. É comum um profeta se levantar e dizer, semana que vem vai acontecer isso.
E semana que vem acontece. E a gente fica, meu Deus, que homem de Deus! Ele falou que ia fazer isso, que Deus ia realizar aquilo, que isso ia acontecer. E ele falou hoje, e ele falou que nesta semana ia acontecer, e nesta semana aconteceu. Deus é tremendo. E aí nós falamos, esse homem é um homem de Deus. Esse homem tem visão. Deus fala com ele, Deus mostra as coisas para ele. Agora imagine você falar de algo que vai acontecer 700 anos depois. E acontece exatamente como Isaías falou, exatamente como Isaías profetizou, exatamente como foi escrito no livro de Isaías há 700 anos atrás. Isaías foi um dos homens que viu Jesus na cruz 700 anos antes. Agora eu te pergunto, quantos anos fazem que Jesus foi crucificado? Quantos anos fazem que Jesus morreu na cruz? Mais ou menos 213 anos. Já se passaram 200 anos que literalmente Deus se fez carne e foi crucificado. 700 anos antes, Isaías diz, Jesus vai descer a essa terra e vai ser crucificado. Depois de 700 anos, acontece. Tudo do jeito que ele falou. Conforme ele viu, aconteceu. Só que já se passaram 200 anos. 200 anos já se passaram. E eu quero saber se você já tem uma visão. Se você já viu o seu Senhor e Salvador sendo morto na cruz por você. Isaías viu 700 anos antes. E nós estamos há 200 anos depois da crucificação. 700 anos antes, Isaías foi impactado com a visão de Jesus sendo crucificado e levando todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos curados e principalmente salvos. Mas o que me impressiona não é um homem 700 anos antes ter visto Jesus na cruz. O que me impressiona e que me deixa indignado é que passado 200 anos, que literalmente isso aconteceu, muitos não conseguem enxergar que o nosso Senhor e Salvador veio a esta terra e morreu por mim e morreu por você. Diga, ele morreu por mim. Diga mais forte, ele morreu por mim. Você consegue enxergar isso? Ou é uma ideia vaga na sua mente? Ou é uma ideia passageira? Ou você tem isso como uma visão muito clara na sua mente? Nós estamos na semana e estamos falando do tema visão. A pastora Carla na terça-feira à noite ministrou sobre a restituição da visão. Ontem ainda nós estivemos no aniversário da igreja, no Parque Ivo, e o pastor começou a mensagem falando de uma experiência que ele teve em uma ótica. Ele foi comprar o óculos e ele falou da sua experiência. A igreja está com as suas atividades há um mês, hoje faz um mês, mas a linha telefônica está há 2 meses. Mas nesta semana, eu estava na sala do pastor, na minha sala, toco o telefone. A pessoa fala, alô, tudo bem? Tudo bem. Com quem você gostaria de falar? Não, eu quero saber se você não está precisando de óculos. E aí eu parei, pensei, na semana da restituição da visão. Uma pessoa me liga perguntando se eu preciso de óculos. Eu falei, olha, graças a Deus, por enquanto não. Quando chegar a idade, a gente conversa. Aí ela falou, mas aí não mora uma pessoa, Maria das tantas, não sei o que lá. Eu falei assim, não tem ninguém com esse nome. Mas não tem ninguém aí que precisa de óculos? Eu falei, eu acho que não. Se alguém precisar, eu falo para ligar e entrar em contato com você.
E eu quero saber, alguém aqui precisa de óculos? Alguém aqui precisa ser restituído na sua visão? Alguém precisa de uma intervenção da mão de Deus, do poder de Deus, para que você possa enxergar melhor as coisas espirituais? Tem muitas coisas que os nossos olhos precisam ser abertos. Para muitas coisas na nossa vida, ainda os nossos olhos não alcançam e não conseguem entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Diga, Senhor, me dê uma visão ampla, perfeita do mundo espiritual. Senhor, eu quero te ver. Restitui a minha visão, porque eu quero te ver. Amém. Isaías, 700 anos antes, ele tem um encontro com Jesus. Os seus olhos são abertos. E ele vai ver Jesus. E ele vê Jesus sendo morto, crucificado por ele no lugar dele. 700 anos antes. E a minha oração, e o propósito dessa palavra que Deus nos deu, é que depois de 200 anos, os nossos olhos se abram e nós possamos ver Jesus na cruz, morrendo por nós. Abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas 4, versículo 18 e 19. Lucas 4, versículo 18 e 19. Amém? Todos encontraram? Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista, diga, a dar vista aos cegos. Amém. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é um texto também muito conhecido. Depois de 700 anos, depois que Isaías tem a visão de Jesus sendo crucificado, e ele escreve o livro de Isaías, com a revelação da morte e ressurreição de Jesus. Passados 700 anos, Jesus vem a essa terra como homem. E ele chegando nessa terra, depois de 700 anos, ele entra em uma igreja. E entrando na igreja, ele tem a oportunidade de dar uma saudação. Ele abre o livro de Isaías. E ele lê o livro de Isaías, que foi escrito há 700 anos atrás. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para dar vista aos cegos. O propósito de Jesus ter vindo a essa terra, dentre os principais propósitos, é para que eu e você tenha visão. Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim, para dar vista aos cegos. Ele veio aqui para isso. Ele te trouxe a este lugar para que os nossos olhos sejam abertos. Agora, para quê? Nós vemos que Isaías, os olhos dele foram abertos e ele viu a cruz. Ele viu a crucificação. Mas por que Jesus veio a este mundo? E um dos principais propósitos era dar vista ao cego. Sabe por quê? Qual é o primeiro motivo? Primeiro, pode um cego guiar outro cego? Jesus diz nas suas parábolas e diz: pode um cego guiar outro cego? Você que é pai, que é mãe, pode um cego guiar a sua família? Pode um comerciante, um empresário, guiar os seus funcionários? Pode um pastor cego guiar um povo cego?
Pode um cego guiar outro cego? Fala para a pessoa que está do seu lado, não pode. Por quê? Porque senão os dois irão cair. Os dois vão cair no precipício. Vão cair no precipício e um precipício puxa outro. E quando vai ver, chegou no inferno. Então um cego não pode guiar outro cego. Então um homem, uma mulher, um casal, precisa ser restituído na sua visão para guiar os seus filhos. Um comerciante, um empresário, precisa que haja o quê? Restituição da sua visão para guiar os seus funcionários. O pastor precisa ter a visão restituída, a visão de Deus, a visão ampla, para que possa guiar o povo de Deus. Pode um cego guiar outro cego? Diga, Deus me livre de ser um guia cego. Ou de ter um guia cego. Porque muitas vezes nós vamos seguindo os conselhos. Nós vamos seguindo as orientações. Faz desse jeito. Faz desta forma. Assim, por aqui, o caminho é esse. E de repente, os dois caem. Diga, Senhor, me dê um guia que tenha visão. O segundo propósito, porque Jesus veio para dar visão e deu vista a muitos. Jesus entrou em muitos lugares em que havia multidões de pessoas cegas. E a palavra diz em vários textos que Jesus entrou em uma aldeia e todos, diga todos, foram curados. Então a palavra de Deus é para todos. É para mim. É para você homem. É para você mulher. É para você filho. A palavra de Deus, que restitui a visão e que nos mostra a cruz e Jesus sendo crucificado, morrendo por mim, é para todos. Diga, é para mim. E deu vista a muitos. Esses dias conversava com um apóstolo, um missionário, e ele trabalha muito com missões, no Amazonas, no Ribeirinhos, tribos indígenas, na África. E ele estava falando de um lugar que ele foi visitar, e ele chegou lá, de cada 10 pessoas, 9 não tinham os olhos. Havia um buraco nos olhos. 90% daquela população eram de cegos. 90%. De cada 10 pessoas, 9 estavam totalmente cegos e com os olhos comidos. E aí ele foi buscar o que era. A primeira coisa ele falou, existe uma maldição sobre este lugar. E aí ele foi pesquisar, ele foi orar, ele foi buscar a Deus. E aí ele entendeu que não era uma maldição espiritual, mas era falta de conhecimento e de sabedoria. A Bíblia diz que o meu povo sofre, o meu povo é destruído por falta de conhecimento e de sabedoria. E você que quer, você que busca conhecimento e sabedoria, um bom momento é domingo de manhã. Domingo de manhã temos a escola bíblica. Estamos estudando os fundamentos bíblicos e o livro de Provérbios. Hoje foi um dia muito especial. Nós ouvimos o testemunho de uma pastora, muito bom, muito impactante, edificou demais a minha vida. Quantos estavam aqui de manhã? Foi tremendo, não foi? Mas voltando à história, senão eu vou perder a história aqui, vou parar. Depois o pessoal fica, mas e os cegos lá? Eu vou terminar a história. E ele contando, ele foi buscar conhecimento, e ele ficou sabendo que aquele lugar era muito seco. Só chovia uma vez por ano naquele lugar, uma região da África. E existem muitas moscas varejeiras. E elas precisam de água para depositar os seus ovos. E como não tem água, as crianças, elas acordam com os olhos cheios de remela. E as moscas vêm e depositam os seus ovos nos olhos.
E aquelas larvas crescem, rompem, e elas entram nos olhos e comem todo o globo do olho. Fica um buraco no olho. 2 buracos no rosto. Como é que se resolve isso? Com oração, com intercessão, com um homem de Deus, com um apóstolo? Não. Com conhecimento e sabedoria. E o pastor está ensinando a palavra de Deus para eles e está dizendo, olha, quando você acordar de manhã, pegue um pano seco, porque não tem água, e passe nos seus olhos. Tire toda a remela dos seus olhos. E com isso, está diminuindo o número de cegos naquele lugar. Simples. Muitos deles não vão perder a visão, simplesmente por causa de uma instrução de conhecimento e sabedoria. Simples. Sabe por que muitas pessoas perdem a visão espiritual? Sabe por que muitos não conseguem entender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo? Por falta de conhecimento. De um simples conhecimento. Talvez de limpeza, de higiene. Talvez de santidade, de se lavar. Como Jesus diz, se lavem nas águas, se arrependem, se lavem, perdoem, peçam perdão. Às vezes, um simples ato de pedir perdão, de perdoar uma pessoa, de higiene espiritual, de se lavar, faz com que eu e você não venhamos perder os nossos olhos espirituais. Quantos estão entendendo? Amém. Pode um cego guiar outro cego? Não. E deu vista a muitos. Jesus, nesta noite, pode ampliar a minha visão, Ele pode me dar uma visão nova e pode restituir os meus olhos espirituais. Mas teve um caso especial em que o cego fica clamando a Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me atende, me ajuda. E Jesus diz para ele, o que você quer que eu faça? É muito óbvio. É muito óbvio, da mesma forma que uma pessoa que está na miséria e está com fome, precisa de dinheiro para comer. Da mesma forma que uma pessoa está doente, precisa de cura, precisa de um médico, precisa de remédio. É muito óbvio que uma pessoa que não tem visão e está buscando Jesus, vai pedir visão. Mas Jesus deixa para ele a pergunta, deixa para ele a decisão. A decisão é de cada um. Não pode um cego guiar outro cego. Jesus pode curar toda esta multidão, toda Suzano, e restituí-lo na visão. Mas a decisão é pessoal. E Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer de mim? Para Jesus é óbvio, para mim é óbvio. Para qualquer pessoa é óbvio que um cego que ouviu falar de Jesus, que ouviu falar que ele foi ungido para dar vista ao cego, que ele curou multidões e multidões de cegos, é óbvio que este cego vai pedir visão. E o cego lhe disse, mestre, que eu veja. Agora, isto é de cada um. A decisão de enxergar é de cada um. A decisão de limpar os seus olhos, de limpar, de purificar, de se santificar, de pedir perdão, de liberar perdão, de ter uma vida limpa, pura, santa, é de cada um. Naquelas crianças tem muitos que dizem, eu não vou limpar meus olhos pela manhã. Uns gostam dos olhos, outros da remela. Eu gosto das remelas, eu quero ficar com as minhas remelas. Não é assim que diz o ditado? Tem uns que gostam dos olhos, outros da remela. E tem crianças que não limpam os olhos. Por mais que você fale, olha, se você não limpar os seus olhos, você vai ficar cego. E tem crentes que a gente diz, se você continuar desse jeito, se você não se limpar, se você não se purificar, se você não pedir perdão, se você não liberar perdão para as pessoas que te ofenderam, que te fizeram mal, você vai ficar cego. Mas tem muitos cristãos que dizem, pastor,
Da minha vida cuido eu. Eu não estou dodói não, pastor, eu não estou doente. Eu não preciso perdoar ninguém, pastor, eu não preciso pedir perdão para ninguém. E Jesus disse, o que você quer que eu te faça? Se hoje Deus está liberando uma palavra de visão, e Ele está falando, e Ele está mostrando, que há 700 anos antes dele ser crucificado, Ele deu visão para um homem chamado Isaías. E passado 200 anos, Ele quer dar visão para mim e para você. E Ele diz, eu fui ungido para isso, para te dar visão. Eu já abri os olhos de muitos. Mas e você, o que você quer? Você quer que os seus olhos se abram? Você quer ver? Você quer enxergar? E aquele cego pôde dizer, mestre, que eu veja. E só você que quer, diga, mestre, que eu veja. De novo, ficou bonito. Até parece que a gente já tinha ensaiado. Diga, mestre, que eu veja. Você acha que este cego continuou cego? Ou os seus olhos foram abertos? Você acha que nesta noite os seus olhos vão continuar fechados ou vão se abrir? João 9. Abra sua Bíblia comigo. João 9. Nós vamos ler do 1 ao 7. João 9, do 1 ao 7. A cura de um cego de nascença. Do 1 ao 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga amém. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite não vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Diga, a luz do mundo. Amém. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo nos olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou, diga vendo, diga e voltou vendo. Amém? Esse caso aqui é um caso especial de cego. Porque ele não perdeu a visão. Não era simplesmente restituir a visão. Não era simplesmente perdoar, liberar perdão e ser restituído na sua visão. Era um caso especial em que ele nasceu cego. E havia muitas dúvidas. E os discípulos quando vêm dizem, Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E a gente começa a viajar. Não, porque na vida passada, e na encarnação, e na reencarnação, e os seus pais fizeram isso, e a maldição hereditária veio sobre ele. A gente fica filosofando. A gente tenta explicar o inexplicável. E Jesus disse, é simples. É simples, vamos acabar com essa conversa. Vamos acabar com essa história de carne, de encarnação, de quem é culpado, de quem não é culpado. Jesus diz, eu vou abrir os olhos dele. E ponto. Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isso
é para que a glória do meu Pai se manifeste na vida dele. Quando uma pessoa que está cega e volta a enxergar, é para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus seja louvado. Quando os nossos olhos se abrem, nós temos que testemunhar. Nós temos que dizer, antes eu era perdido, antes eu era um cego, agora eu conheço a verdade. Eu estava no caminho errado, mas agora eu estou no caminho da verdade. Antes eu caminhava como um cego e tropeçava e caía, mas agora eu ando direito, eu não tropeço mais. E Jesus restitui a visão daquele homem que nasceu cego. Só que é de uma forma estranha, né? Com certeza, se ele enxergasse um pouco, ele não ia permitir que Jesus passasse aquilo nos olhos dele. Ou você permitiria? Jesus deu uma cusparada no chão, misturou lá o cuspe com a areia do deserto. Você já teve... Sabe quando entrou um cisto no seu olho? Uma areinha, um grãozinho entrou no seu olho que você, meu Deus, assopra aqui. E sai, todo torto. Agora imagine Jesus dar uma cusparada com toda a higiene, mexe lá com o dedinho, pega e no olho dele. Um monte de areia no olho dele. Eu nunca faria isso. Mas para muitas vezes, a nossa visão ser restituída, Jesus faz coisas loucas aos nossos olhos naturais e muitas vezes loucas para os cegos. Você quer ser restituído na sua visão? Eu não sei se você está aqui dentro desse texto, desse contexto, dizendo, desde que eu nasci, eu nunca vi, eu nunca ouvi, eu nunca tive um encontro com Deus. Mas Deus quer restituir a sua visão, ainda que seja cego de nascença. A grande questão é, o que você quer que Jesus te faça? E o mais interessante no decorrer do texto, desse capítulo de João 9, é que os homens estudiosos começam a questionar, mas você não era aquele cego, mendigo? E outro fala, não é ele, é o irmão dele, parece com ele. Não, é ele. E aí ele diz, não, sou eu mesmo. Eu sou aquele cego. Mas como você foi curado? Como que você voltou a enxergar? E muitos estudiosos questionaram, brigaram com ele, afrontaram ele. E ele disse, um homem fez isso. Um homem cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos meus olhos e disse, vai lá e lava os seus olhos. E quando eu voltei, eu estava enxergando. E os estudiosos, os fariseus, os religiosos, dizem, mas como que isso aconteceu? Não é possível. Eu quero falar com os seus pais. Bom, vamos conversar com os pais do rapaz. Ele era cego, agora está enxergando. O que aconteceu? Como ele voltou a enxergar? Como ele enxergou? Porque ele era cego de nascença. E os pais falam para eles, olha, ele já é grande, ele já tem idade. Perguntem para ele. E novamente vão perguntar para ele. E ele diz, eu já expliquei uma vez, eu já expliquei 2 vezes, vocês já perguntaram para os meus pais? Vocês querem que eu explique de novo? Por quê? Se vocês não querem entender. E aí questionam, mas quem é esse homem? Olha, eu não sei. Mas por que vocês estão querendo saber sobre eles? Vocês querem segui-lo? Vocês querem ser discípulos dele? Eu vou falar para você, assim que eu voltei para a igreja, há uns 12 anos atrás, eu comecei a frequentar a igreja de novo, me entreguei para Deus aos pés do Senhor, me arrependi dos meus pecados, do meu mau caminho, comecei a buscar a Deus. E no começo, quando eu voltei, eu comecei a ver algumas coisas que me impactavam. Coisas que eu nunca tinha visto. Eu olhava o meu pastor, o apóstolo Gerson, orando, e eu falava, mas como que faz isso? Como é que ora por uma pessoa e ela é curada? Como é que ora por uma pessoa e ela é liberta das drogas?
Como é que ora e libera uma palavra de Deus, uma palavra revelada? Como é que faz isso? Meus olhos começaram a enxergar coisas que eu nunca tinha visto. E eu cheguei para o pastor e falei, pastor, mas como é que faz esse negócio aí? Você fecha os olhos, põe a mão sobre a cabeça da pessoa, começa a falar umas coisas que ninguém sabe. Só ela e Deus. E libera palavras de libertação, de cura. Na outra semana a pessoa está liberta, falou, eu larguei o cigarro, eu larguei as drogas, eu não bebo mais, eu não vou mais no bar, a minha vida mudou. Pastor, como é que faz isso? Eu falei, também não sei. Tem muita coisa que não dá para explicar. Mas eu sei que quando Deus faz, Ele faz bem feito. Eu não consigo explicar para você. Eu não consigo te explicar como é que os olhos de uma pessoa são abertos e ela consegue enxergar o mundo espiritual. Mas eu sei que o meu Deus faz isso. O seu Deus faz isso? Você quer ver coisas que você nunca viu? Agora, Isaías viu há 700 anos. Aconteceram há 200 anos atrás. Muitas pessoas já foram libertas e já foram curadas. E viram Jesus morrendo na cruz por elas. Mas muitos ainda não viram. Muitos ainda estão sendo guiados por guias cegos. Mas a pergunta é: o que você quer que Jesus te faça nessa noite? O que você quer que Jesus faça por você? E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para dar vista aos cegos. E ele deu vista a este cego de nascença. Diga, eu quero isso para mim. Eu não sei como vai acontecer. Mas Deus vai abrir meus olhos. E eu vou ver coisas que eu nunca vi antes. Vi que tem alguns crentes dando glória. Se tiver mais crente, pode dar glória, pode aplaudir a esse Deus. Jesus disse que quando ele subisse no madeiro e ele fosse crucificado, todos os olhos veriam. Todos olhos veriam. Ele abriu os olhos de todos naquele tempo, para que quando ele subisse ao madeiro, se cumprisse a palavra de que todo olho veria. Depois da sua morte e ressurreição, ele diz que ele voltaria. E que quando ele voltasse, todo olho veria. Os nossos olhos precisam estar abertos, porque ele vai voltar. E os nossos olhos precisam ser restituídos, se nós queremos subir com ele.